Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Mais uma vez na estrada, para variar, glória a Deus por isso, né? Vivendo, porque ora pregamos, ora vivemos, né? Vivendo o Salmo 121, verso 7, 8, enfim, quando diz: o Senhor, é Ele, o Senhor, artigo definido, não é um Senhor, é o Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída. Então, Deus o Senhor é quem protege-nos, é quem guarda-nos. Todas as precauções, melhor dizendo, e preocupações, quando não são exacerbadas, na medida certa, elas têm suas devidas valias. Porém, é Salmo 127, se o Senhor não guardar, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não edificar, então acho que é o equilíbrio entre a soberania divina e a nossa responsabilidade humana. O fato de que Deus é soberano não isenta nossas responsabilidades e devidas precauções, né? Eu, por exemplo, eu costumo brincar e eu digo que, olha que interessante, o anjo da vida, ele te acompanha no volante até 80 km por hora, tá certo? Claro que isso é um modo de brincar. O que a gente quer dizer com isso é Provérbio 22:3, quando diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e ele sofre o dano. Então, a direção, como nós denominaríamos, defensiva, porque o melhor remédio sempre será prevenir. Então, nenhuma providência do Eterno isenta-me da minha precaução, isenta-me das minhas responsabilidades. Porém, nenhum dos meus múltiplos cuidados me assegurará, me permitirá descartar o cuidado divino. Eu acho que é esse equilíbrio, esse ponto que nós devemos ter. Para nossa breve meditação, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós temos aqui, não é uma teofania, né? É uma cristofania. Eu prego uma série de sermões fundamentado nesse texto. Tem muitas nuances, muitas minúcias, muito abre e fecha. Tem coisas assim extremamente maravilhosas que podem ser ditas a partir deste capítulo, tá certo? Mas eu quero chamar a atenção aqui agora para um detalhezinho todo especial. É só um detalhezinho, né? A objetividade desse vídeo não é delongar-se, talvez você nem tenha tempo hábil para isso. E quando a gente entra em muitas frentes, né, abre muitos parênteses, você acaba perdendo o foco, né? Então, só um foco aqui no texto, nesta cristofania, que os três evangelistas sinóticos não poderiam passar em seus registros sem registrar esse momento épico, por assim dizer. Porque Cristo está transfigurando-se. Elias e Moisés estão com ele. Elias, Orígenes, foi o primeiro na história da igreja que há registros, né? Orígenes foi o primeiro da história que fez essa símile, que fez essa comparação, né, que associou a figura de Elias, o leão dos profetas, e Moisés, tipologia da lei. Então ali está a lei, os profetas, né, o Antigo Testamento, e está Jesus, a graça. E está a igreja também, Pedro, Tiago e João, Gálatas 2:9, diz que são a coluna da igreja. Então, tem muitas coisas boas que podem ser aqui trabalhadas, podem ser aqui ditas sobre esse texto. E isto não é apenas um fato histórico ocorrido, mas isso é um ato profético. Porque o surgimento de Elias e Moisés, que falavam com ele, segundo o registro de Lucas, e existem questões apologéticas aqui a serem trabalhadas, e não temos tempo hábil para isso, devemos concluir que, observe,
Elias teve, de certa forma, um certo recorte, também transfigurou-se. Moisés teve, de certa forma, em certo recorte, seu momento de transfiguração. Como assim? Claro, ele esteve 40 dias sustentado pelo Senhor, sem comer e sem beber. Jesus teve fome após 40 dias, mas não teve sede. Então tudo indica que Jesus bebeu líquido no seu jejum parcial. Lógico que não deve ter sido uma grande quantidade, até porque pelos dias que passou-se, mas enfim, devemos entender que Jesus jejuou na qualidade de homem. Na qualidade de homem, é impossível que um homem jejue por 40 dias sem beber nada, ao menos que ele seja sustentado pela glória de Deus. É humanamente impossível ficar 40 dias sem tomar líquido. Então, se nós concluíssemos que Jesus assim o fez, diríamos ou daríamos abertura para pensar que ele valeu-se dos recursos divinais para suportar esses 40 dias de jejum. Pode parecer inofensivo, mas alguém pode valer-se disso para dizer: suportou a cruz, então na qualidade de Deus. Suportou a cruz, valendo-se de recursos que nós não temos. E não é o que a Bíblia ensina-nos. Venceu o diabo em cima como Deus, e agora vence na terra o diabo também como homem, dando-nos exemplo para isso. Então o fato de Moisés ficar 40 dias sem comer e beber é porque ele estava sendo sustentado pela glória de Deus. Elias corre diaturnamente por 40 dias de uma maneira ininterrupta, e isso só é possível mediante a força da comida que ele comeu. Isso é um outro assunto para um outro vídeo, mas não esqueça, você chegou em Horebe, o monte de Deus, não foi pelas tuas forças, mas foi por aquilo que você comeu, por aquilo que te alimentou. Então aquilo que você se alimenta te traz até onde você está, ok? Se você está em alguns lugares escabrosos e perigosos, pode ser que a comida que você comeu não era tão sadia assim, e daí você deve preocupar-se com isso. Pode ser que haja veneno nesta panela. Mas eu quero fazer esse recorte para dizer-lhes que é um ato não apenas histórico, mas é um ato profético. Elias teve seu transfigurar, Moisés teve seu transfigurar, Cristo está tendo aqui o seu transfigurar, que eu digo-lhes que não é uma teofania Antigo Testamento, mas uma cristofania Novo Testamento. E o apontamento é: Elias teve, Moisés teve, Jesus está tendo, Pedro, Tiago e João, vocês também terão. A igreja também terá. A igreja também será transfigurada. A igreja também será transformada, arrebatada. Ó gloriosa esperança! Então a transfiguração não é apenas um fato histórico. A transfiguração também é um apontamento profético. Aí o texto vai dizer o seguinte, olha o que diz. Capítulo 17, versículo 1. E 6 dias depois. Depois do quê? O leitor atento se perguntará. A resposta é: depois da confissão de Pedro no capítulo anterior. Ok? E 6 dias depois. O texto diz: tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Não é o assunto aqui, mas há quem creia que essa trilogia, essa tríplice, essa tríade, né, esses 3 homens, é um apontamento para a Trindade. Pedro foi o primeiro pregador em massa da igreja. Lembra disso? Atos Apóstolos capítulo 2, conversões em massa. Tiago, que é a segunda pessoa aqui a ser citada, é um apontamento de Jesus, nosso Senhor, que foi o primeiro mártir da igreja, não do Novo Testamento. O Novo Testamento foi Estevão, Atos Apóstolos capítulo 7. Mas da igreja, né, que vai surgir esse termo, capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez em Antioquia, somos chamados de cristão. Em Atos 12 você tem o martírio de Tiago. E depois João, que é uma simbologia do Espírito Santo, ok? Pela sua qualidade, né, porque ele era paciente, enfim, porque foi o último do colégio apostólico, foi o apóstolo que mais referiu o seu Espírito Santo, desde o seu escrito no Evangelho até o seu escrito do Apocalipse, né? Por vezes ele disse: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Enfim, Pedro, Tiago e João. E Jesus chama-os, esses 3, para um momento a sós, em particular, e ali vai transfigurar-se diante deles. Eu posso nominar e dizer aqui que você tem aqui
uma reunião de oração. Tanto Marcos 9, quanto Lucas 9, quanto Mateus 17, você encontrará todos os elementos para chamar essa reunião, essa pleiade de uma reunião de oração. E para uma reunião de oração, não vem multidão. Para uma reunião de oração, não vão acotovelar-se, que é o termo lucano usado em Lucas 5, quando a multidão está acotovelando-se para ouvir Jesus à beira da praia. Então, para uma reunião de oração, não há público da multidão. Para uma reunião de oração, é seletivo. Você perceberá que os demais discípulos estão lá embaixo, não subiram a montanha. E lá embaixo eles verão um pai aflito, um filho endemoniado, que não conseguem eles ajudar, porque disse Jesus, nesse mesmo capítulo, no término do mesmo, que aquela casta de demônios só sai por intermédio de jejum e oração. E o que Jesus está fazendo com os discípulos? Orando. Aleluia. Talvez você entende. Você tem um grupo de discípulos que está batendo boca, e são 9 dos 12. Você tem um pequeno grupo dentro do pequeno grupo dos discípulos que está orando, e são apenas 3. Então, para bater boca, você encontra muita gente, mas para orar é só 3. Numa reunião de oração, sempre haverá um número reduzido. E é aqui que eu quero ater a minha fala. Simploriamente assim. Agora, não é porque o número é reduzido que Jesus não os convoca. Não é porque o número é reduzido que Jesus ignora. Não é porque o número é reduzido que milagre não acontece. Não é porque o número é reduzido que transformação não acontece. Não é porque o número é reduzido que o Pai não manifesta-se. Não é porque o número é reduzido que Jesus isenta-se. Não é porque o número é reduzido que nós devemos negligenciar. Então continue, amigo pastor, amado pastor, Deus te abençoe, Deus te honra em Cristo Jesus. Não sou aqui plaquista, muito longe disso. O compromisso de Deus é com CPF, não com CNPJ, mas sou assembleano, não posso negar, e sou grato ao bom Deus, porque eu preciso fazer crescer o lugar que me fez crescer, porque foi a primeira igreja que abriu as portas para que eu pudesse pregar. Quando eu converto-me a Cristo, ou Cristo converteu-me a Ele, foi aqui que eu encontrei Jesus, e como assembleano nato, por vezes eu ouvi falar em culto de oração e doutrina. Parece que infelizmente esse culto está racionando-se, e não é de surpreender-se, porque observe que o texto vai dizer que para a reunião de oração não são muitos interessados, e nem muitos convocados, e nem muitos suportam, e nem muitos podem compreender o que ali é tratado, porque ali é tratado, o caldo é grosso, ali não é sopinha, desculpa, ali é feijoada, ali é caldo grosso, ali o negócio engrossa, ali é para quem tem lombo, calejado, ali é para quem tem oração, ali é para quem tem vida com Deus, ali é para quem está disposto a ir um passo além. Então, meu irmão, em nome de Jesus, meu pastor, ainda que o número seja reduzido, e acredite, tem pessoas que não vão à sua reunião de oração, e eu creio que é o próprio Deus que assim permite, porque não vão suportar as coisas que ali são tratadas. Não tem calibre, não tem suporte para suportar. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não é porque a reunião é pequena, não é porque o número é reduzido que você deve negligenciá-la, rompê-la. Pelo contrário, continue executando. Se for só para 2 ou 3 é o suficiente. Jesus disse que estaria ali, tá bom? Mateus 18 e 20. Então Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não frustre-se o seu coração, porque na reunião de oração presidida, organizada pelo próprio Jesus, orquestrada pelo próprio Jesus, teve um número reduzido. Então reunião de oração sempre terá um número reduzido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.